Colocar na nuvem. Bom, então tá gravando. Embora, né, a gente não saiba ainda o que a gente vai fazer com isso, mas enfim. Flávia, então, vai dar início falando um pouco sobre esse clube de leitura, também sobre esse último encontro, e daí na sequência, eu vou apresentar a Isadora, e aí a gente começa. Isso. Boa noite, gente. Acho que tem alguém que, além de você, acho que a Mariana com o microfone aberto, Ângela. Se você quiser mutar, tá um ruidinho. Vou mutar. Boa noite, gente. Boa noite a todos aqui presentes. Isadora também, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ângela. Bom, chegamos então, né, ao nosso último encontro. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia. Coordeno junto com a Ângela, né, o clube de leitura, e atualmente eu sou coordenadora do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília, né, e a gente tem sustentado essa parceria, né, com o clube de leitura desde 2018, né, Ângela? 2019, enfim. E tem sido uma alegria, assim, né, poder ler, né, antes de tudo, e debater temas tão interessantes. Bom, vou fazer uma breve leitura de um texto que eu preparei, né, e em seguida eu passo a palavra para a Ângela, tá? Hoje é o último encontro do ano de 2020 do Clube de Leitura do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília. Eu, Ângela e Lila gostaríamos de agradecê-los por estarem aqui conosco hoje e por terem embarcado nessa viagem que tem sido sustentar o Clube de Leitura no meio de uma pandemia atravessada por tantas outras adversidades. Foram trocas riquíssimas e desejamos nos ver em breve. Porém, para o próximo ano, ainda não temos nenhuma programação. E, assim, se for possível, disponibilizaremos maiores informações nas redes sociais e no site. Para quem está chegando hoje, apesar de fazer parte das atividades de um coletivo de psicanálise, o clube de leitura não se trata de aplicar um método psicanalítico de leitura aos textos literários, muito menos de superinterpretá-los, mas de nos deixar ser tocados pelos seus efeitos e nos interrogar sobre o que a literatura tem a nos ensinar. Esta é uma atividade aberta ao público que propõe uma experiência de leitura e conversação sobre autores e obras da literatura que foram e são reverenciados pela psicanálise desde os tempos de Freud até hoje. No segundo semestre de 2020, escolhemos como autora uma autora contemporânea, né, cuja obra vem sendo debatida em todo o mundo, especialmente desde o lançamento da chamada Tetralogia Napolitana, lançada por Helena Ferrante entre 2011 e 2014. A obra de Ferrante é reconhecida pelo estilo instigante, pelo diálogo que realiza com outros autores e sobre o fato de ser marcante em seus escritos o tema da mulher, do feminino e da maternidade. A autora afirma que a leitura de Freud foi marcante em sua trajetória e é inegável que ler Helena Ferrante é se deparar constantemente com questões caras à psicanálise. Assim, escolhemos debater 4 romances da autora em ordem cronológica. Em agosto, discutimos Um Amor Incômodo e tivemos a presença de Tatiane Santos Dantas como debatedora. Em setembro, Dias de Abandono, com Tainá Pinto. A Filha Perdida foi debatida em outubro com Juliana Bergamo. E, finalmente, discutiremos hoje A Vida Mentirosa dos Adultos, que foi lançado no Brasil em setembro, e teremos a ilustre presença de Isadora Sinai. Mais uma vez, muito obrigada, Isadora. Bom, como eu já disse aqui várias vezes e repito, o encontro com a escrita de Helena Ferrante foi para mim uma grata surpresa e a oportunidade de debater com vocês esses temas tão intensos aqui no Clube de Leitura tem sido uma alegria, né, e de tamanho aprendizado. Muitas coisas ainda reverberam das últimas leituras e das nossas conversas. Me fisga a forma humana com que Helena Ferrante apresenta suas personagens principais, né, e suas experiências. Elas são mulheres que carregam conquistas sem serem exibidas como heroínas idealizadas, né? São mulheres que estão atravessando situações difíceis e elaborando saídas possíveis para elas. Me encanta também como Ferrante localiza Nápoles como palco de um diálogo sempre ambivalente entre a ordem e a desordem, a literatura, a violência e também da pronúncia do bom italiano e do dialeto napolitano. Este último sempre tão incômodo e revelador.
assim como inconsciente. Eu queria só falar uma coisa muito curiosa assim, que eu achei no livro, antes de passar a palavra para a Ângela, que é exatamente a marcação que existe nas 7 partes do livro, que para mim, por isso que eu usei essa palavra reveladora, né? E que Nápoles, para mim, comunica muito, assim, essa visão do alto, né? Se a gente for acompanhando a marcação de cada uma dessas partes, ela começa com uma tarja preta e vai clareando até a última parte, que é a 7. Eu achei isso lindo no livro, e essa vista de cima, né? Da cidade para o bairro baixo, assim, eu acho que isso foi lindo, assim, né, no desenho do livro. Bom, eu passo então a palavra imediatamente para a Ângela e bom debate para nós. Obrigada, Flávia. Então, a Isadora, imagino que não saiba, ou muitas pessoas também, mas a Lila, que a Flávia falou, é minha filha que está na minha barriga. E é muito interessante, né? Porque nunca, não, foi um nome que, logicamente, né, eu me inspirei, mas é porque um nome que é um apelido, na verdade, né? Mas uma coisa que, para psicanálise, o nome é uma coisa muito cara. E uma coisa que me interessou muito quando eu comecei a ler Amiga Genial foi porque quando a Lenu vai falar sobre a Lila, ela fala que era uma menina terrível e fulgurante. E eu pensei que são excelentes adjetivos para uma menina terrível e fulgurante. Então é isso. Essa é a Lila que vai nascer no ano que vem e que, por essa razão, talvez não me coloque aí numa disponibilidade para o clube de leitura no ano que vem, ou pelo menos no primeiro semestre, né? Mas, enfim, eu queria então saudar, né, a Isadora que está participando com a gente hoje, todos vocês, seja os que estão chegando agora, né, nesse último encontro, porque leram esse último livro, seja aqueles e aquelas que estão acompanhando a gente desde o primeiro livro, e que foi Dias de Abandono, não, agora eu já esqueci qual foi o primeiro. Um amor incômodo. Um amor incômodo. E claro, né, tem algumas pessoas que já estiveram participando da primeira edição, né, do Clube de Leitura, em que a gente leu Joyce, e que participaram das outras edições também. Enfim, a gente já está aí no quarto semestre, né, do Clube de Leitura. Então, eu espero que a gente consiga ter fôlego para seguir. Bom, então eu queria apresentar para vocês Isadora Sinai. Ela faz doutorado em literatura judaica na Universidade de São Paulo e trabalha como professora, tradutora e escritora, e vai falar com a gente sobre a vida mentirosa dos adultos. Pode ligar teu microfone, Isadora, fique à vontade. Obrigada, Ângela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar desse livro e falar de Ferrante sempre, né? Porque a gente começa a ler, fica obcecada. E é sempre bom quando eles dão uma oportunidade da gente viver essa obsessão assim plenamente. Eu fico feliz de saber que vocês leram outros livros dela, porque eu vou fazer algumas referências, porque eu acho que falar da Ferrante é sempre falar de um projeto. Ela é uma escritora de projeto. E uma escritora, tem um tipo de escritor que eu particularmente gosto muito, me interessa muito, um tipo de artista, não só escritor, que são esses artistas que têm certas manias, certos temas, certas obsessões e ficam voltando neles repetidamente e olhando esses mesmos temas de muitos ângulos. Eu acho que a Ferrante, ela é muito uma escritora como essa, só estava colocando vocês em galeria. Uma escritora dessas. Então, eu quero falar um pouco sobre a forma da Ferrante para começar, porque eu acho que a forma como ela trabalha, a forma como ela organiza os livros dela, falam muito nesse livro aqui. Como a Ângela me apresentou, eu sou doutoranda em literatura judaica, eu trabalho como tradutora, eu dou aula para ensino médio, eu traduzo, mas eu trabalho como crítica literária. E eu queria começar com uma apresentação de matriz teórica, vamos dizer assim, porque a crítica literária tem muitas formas e tem muitas maneiras de você abordar um livro e muitos quadros teóricos pelos quais você pode olhar para um livro. Vocês estão aqui num grupo que muita gente vem da psicanálise, por exemplo, esse é um quadro teórico com o qual você pode olhar. Eu tendo a ser
normalmente, uma crítica literária muito materialista, no sentido marxista mesmo, que eu vou explicar um pouco, mas que tem muito a ver com entender a literatura como uma superestrutura e como reflexo dos movimentos sociais e econômicos, reflexos da sociedade. Então, as mudanças sociais vão se refletindo nessa expressão. É como eu tendo a analisar os livros. E a Ferrante, ela é uma figura muito curiosa, porque embora a gente não saiba quem ela é, né? A gente não sabe o nome dela, a gente sabe quem ela é. Enquanto escritora, enquanto intelectual, enquanto pensadora, a gente sabe porque ela fala muito. Ela dá muitas entrevistas, ela escreveu o Franto Malha, ela tem a coluna do Guardian, em que ela está sempre escrevendo sobre o processo intelectual dela e artístico. Então, a gente sabe as referências, a gente sabe de onde ela tira as coisas, a gente sabe a formação dela. E o que, às vezes é uma armadilha, ela é uma escritora de muitas armadilhas, mas às vezes facilita em que a gente consegue também entendendo de onde um certo autor está vindo. No caso dela, isso é importante. Duas marcações que eu acho que são importantes na Ferrante é ela ter sido alguém que passou pela Universidade Italiana, pelas clássicas na Universidade Italiana, como ela passou. Então, alguém que tem uma formação intelectual específica, que a gente sabe qual que é, e que passa muito por autores de uma crítica literária com qual eu trabalho, Adorno, Benjamin, principalmente. Eu acho sempre muito curioso lembrar que ela é formada em literatura clássica, como a Lenou, também que se forma em literatura grega. E a Ferrante, ela fez parte, ou se ela não fez parte, ela tem alguma conexão com o coletivo de mulheres da Livraria de Milão, que foi um coletivo feminista que atuou na Itália entre os anos 70 até os anos 60 até 80, um período amplo, e ela se interessa por esse grupo, se interessa por mulheres que saíram desse grupo, e um dos olhares que eu acho que ela tira dessa experiência, que vai para a literatura dela, é um olhar feminista para formas clássicas da literatura e para formas anteriores. E aí, chegou a participação especial. Eu queria falar disso porque eu acho que a Ferrante, ela é, acima de tudo, e primeiro de tudo, uma grande enganadora enquanto escritora. Porque tem alguns escritores que você pega e você imediatamente percebe que a forma, a linguagem, as palavras, o arranjo das palavras são algo muito importante, são o centro da experiência. Guimarães Rosa é o maior exemplo. Você pega um livro do Guimarães e aquilo é linguagem, você vive aquela linguagem, você percebe aquela poética que é muito intensa, muito pós-moderna e muito inovadora, e aquilo não te engana, que não houve um trabalho de linguagem. A Ferrante, ela te engana. A Ferrante apresenta para você esses livros que você acha que tem uma linguagem que a gente chamaria de transparente em crítica literária, que é a linguagem que a gente vê através, como se as palavras não tivessem tanta importância como em alguém como Guimarães, como se o importante fosse o conteúdo, o importante é a trama, o arranjo das coisas não é tão importante. A Ferrante parece estar dizendo para você. Porém, o arranjo, a forma e a linguagem da Ferrante são extremamente sofisticados. Porque justamente é nele que ela cria uma dissonância de significado, mais ou menos. Eu vou usar a tetralogia como exemplo e a gente vai chegar nesse livro. Na tetralogia, por exemplo, como ela mais faz isso? Ela faz o leitor dela, em vários momentos, achar ou entrar ou pensar que aquilo está sendo uma narrativa contada por um narrador em terceira pessoa onisciente. Na maior parte da tetralogia, você começa, às vezes, a entrar e achar que o narrador daquela história é alguém que está do alto, né? Esse narrador fora da história, que sabe de tudo, sabe o que passa dentro de todo mundo. Mas esse narrador não é onisciente e não é em terceira pessoa. Esse narrador é a Helena Greco, que está contando para você as coisas que ela quer que você saiba. E ela é uma narradora muito pouco confiável, como todas as narradoras da Ferrante são muito pouco confiáveis. E nesse livro, então, a primeira maneira em que a Ferrante está estabelecendo essa forma dela, que é uma armadilha, é com a narração. A narração dá para você a impressão que você está lendo essas coisas no tempo em que elas estão acontecendo, que é como se fosse uma narração no presente. Ela usa verbos no presente várias vezes, ela usa um pouco de passado, mas ela usa muitos verbos no presente. Enquanto você está nesse processo de leitura, às vezes você acha que você está lendo a história da Giovanna no momento em que está acontecendo. Mas essa não é a história da Giovanna no momento em que está acontecendo. Essa narradora é uma Giovanna do futuro, muitos anos na frente, que já é, em vários sentidos, uma outra pessoa. Tanto que na primeira página do livro, ela começa dizendo...
aqui. Eu, por outro lado, escapei para longe e continuo a escapar. Também agora, dentro dessas linhas que querem me dar uma história, enquanto, na verdade, não sou nada de meu, nada que tenha, de fato, começado ou se concretizado. Então, ela está dizendo, no primeiro parágrafo para você, eu não sou a personagem dessa história, eu hoje sou outra pessoa. Mas, enquanto você segue, você esquece completamente disso. E por que é tão importante? Me parece que a Giovanna narradora e a Giovanna personagem não sejam a mesma pessoa. Porque esse romance, ele é em estrutura um romance de formação. E o que é um romance de formação? Um romance de formação é uma forma que surge, basicamente, na passagem do século XVIII para o século XIX, no período, mais ou menos, de Revolução Industrial e de consolidação do capitalismo clássico, o capitalismo industrial, como a gente conhece. E o que é, então, qual é a relação entre essa forma, que é um romance de formação, e o estabelecimento do capitalismo dessa forma? Romance de formação, que o clássico do gênero e também o que marca, o que faz surgir, o que elabora, é os anos de formação de Wilhelm Meister. Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, do Goethe. Os romances de formação são livros em que um protagonista, no final da adolescência, vai passar por uma jornada e uma série de peripécias que transformam ele de um adolescente em um adulto, que fazem ele passar, então, da infância e do universo da família e da comunidade para o universo individual. Então, é a passagem. Então, é a consolidação de um adolescente num adulto e de alguém que responde a exigências e demandas de uma comunidade, seja essa comunidade familiar, seja essa comunidade, uma vila, uma cidade, seja essa comunidade de classe, e se constitui enquanto indivíduo. Então, o romance de formação é uma forma do indivíduo, muito individualista, o que está ligado, então, justamente a esse momento econômico. Além disso, quase sempre essa passagem da adolescência para a vida adulta é acompanhada por uma mudança de classe social, normalmente uma ascensão. Pode ser uma decência, mas é normalmente uma ascensão de classe social. O que também está ligado a isso. Então, no momento em que a gente tem um campo econômico, um campo social, em que você pode mudar de classe, o que não era verdade antes, e que você pode abandonar as estruturas comunitárias nas quais você nasceu e se formar um indivíduo por você mesmo, surge essa forma literária, que é o elogio desse processo. A Ferrante já tinha escrito um romance de formação. A Amiga Genial, a série, né, Tetralogia Napolitana, é um romance de formação. E um romance de formação clássico. A Helena começa criança, termina adulta, passa da classe operária para a elite italiana. Clássico. Ele também é um romance escrito, né, nos anos 2000, mas que se passa nos anos 50 e até mais ou menos os anos 2000. Um período em que a gente também tem essa estrutura econômica de um capitalismo mais industrial, mais clássico, mais estabelecido e separado em classes. A Vida Mentirosa dos Adultos me parece um romance de formação do século XXI, um romance de formação do capitalismo tardio. Então, um romance de formação desse período que a gente vive agora, em que a gente transpôs a base econômica do industrial para os serviços, que a gente saiu do chão de fábrica, o chão de fábrica não é mais o clichê que a gente pensa quando a gente pensa na nossa produção econômica, a gente hoje em dia está na internet, em trabalhos intelectuais, agências. Acho que se a gente pensar qual é o trabalho mais... O proletário do século XXI, em termos arquetípicos, né, assim, não é necessariamente mais o cara batendo na metalúrgica, ele é o publicitário PJ explorado, trabalhando 100 horas num trabalho que supostamente é intelectual, mas que é alienado. Então, você tem uma passagem, uma mudança e uma desorganização. Você tem um mundo em que você tinha uma possibilidade de transitar entre classes, mas classes sociais muito marcadas. E você passa para um mundo em que tudo isso é mais bagunçado. E o romance de formação que a Fran escreve reflete isso. Porque a trajetória da Giovanna, ela não ela não é um arco como as narrativas clássicas são. Ela não começa num lugar, sobe para um lugar, tem um conflito, resolve esse conflito e termina. Ela vai e volta e vem e vai, sobe, desce. A gente pode falar dessa geografia, né? Ela espelha essa geografia do romance na geografia de Nápoles. A Giovanna mora na parte alta da cidade, desce para conhecer a tia, volta, desce, vai para Milão. E aí também tem uma geografia da Itália. Nápoles fica embaixo, Milão fica no norte. Nápoles fica tanto embaixo em termos sociais e econômicos, quanto embaixo geograficamente.
Milão fica em cima social e economicamente quanto geograficamente, ela vai e volta e desce. Então você não tem essa estrutura de subida e descida da narrativa clássica, você tem todos esses vai e voltas que ela está espelhando numa geografia da cidade, numa geografia interior da Giovanna. Então, a Giovanna, a gente pode pensar, ela é uma protagonista de romance de formação, ela está passando por uma formação, ela está fazendo a jornada principal de um protagonista de romance de formação, que é se desenvolver enquanto indivíduo em si, separada da sua comunidade. Então, ao longo desse livro, todas as coisas importantes são ela se separar dos pais, ela então ir se grudar na tia e depois se separar da tia, e se separar das amigas, e se separar do Roberto, esse interesse romântico que eu acho que a gente pode falar. Mas a grande diferença entre os romances de formação da Ferrante e os romances de formação clássico é que, embora existam alguns romances de formação clássico cujos personagens principais são mulheres, e os maiores exemplos é Orgulho e Preconceito e Jane Eyre, em geral eles são histórias de homens. Porque no século XVIII e XIX, quem tem liberdade tanto de movimento quanto social e econômica são os homens. As mulheres não têm. Enquanto no século XX a gente ganha essa liberdade. O que também torna possível que a Ferrante conte, já em 2020, um romance de formação... 2020 não, é 2010, quando ela começa a escrever a tetralogia. Um romance de formação clássico, que é a série Amiga Genial, porque a protagonista dela é uma mulher, e porque para as mulheres os processos econômicos chegaram atrasados. Mas o fato da protagonista dela serem mulheres, todas as protagonistas mulheres, é também sempre uma subversão. E quando eu falei, a Ferrante, ela começa te enganando. Ela começa dizendo que não é tão importante a forma do que ela está fazendo, e aí, isso aqui é muito importante a forma do que ela está fazendo. E uma outra forma com que isso acontece é que ela está sempre dialogando com as formas literárias anteriores a ela. Falei aqui do romance de formação, que é uma forma literária anterior, predominantemente masculina, e que ela está dialogando e subvertendo no momento em que ela coloca uma mulher ali. Um outro exemplo que eu acho que é maravilhoso de como ela faz isso, é bom que vocês leiam, é o Dias de Abandono. O Dias de Abandono, ele está diretamente lembrando a tradição de todas essas histórias que a gente tem sobre mulheres abandonadas, e a literatura é cheia de histórias de mulheres que são abandonadas e terminam se matando. Madame Bovary, Ana Karenina, várias. E a Olga, ela é muito peculiar porque ela sabe que ela está vivendo essa história, ela se recusa a viver essa história e ela não consegue sair da história, e ela fica nisso. Ela não quer ser uma Ana Karenina, mas ela é. Ela não quer ser uma Emma Bovary, mas ela é. Ela principalmente não quer ser uma Medeia, mas ela claramente é, de certas formas. Então, a Ferrante está trabalhando nesses signos do feminino que são anteriores a ela, criados por homens, e ressignificando e subvertendo, e colocando essas mulheres como agente da própria história. Mas ser agente da própria história não quer dizer que você não precisa se bater com todos os estereótipos que tiveram antes de você, e que é o que os personagens delas fazem. Então, aqui nesse livro, ela está trabalhando com essa forma do romance de formação, com uma personagem feminina, está explorando como a formação de uma personagem feminina é diferente, mas eu acho que ela está resgatando uma forma clássica. Para mim, essa é uma leitura minha, das que eu me apeguei, eu acho que me ajuda muito a explicar muitas coisas desse romance. Ele me parece, em muitos sentidos, quase uma releitura da Divina Comédia, do Dante. Porque você tem essa personagem, a Giovanna, que, como eu vou... Bom, a Divina Comédia, acho que vale fazer um resumo, né? É um poema clássico, épico, escrito pelo Dante na Idade Média, já em italiano, mas é uma das primeiras grandes obras escritas em língua vernácula, então língua corrente, não no latim. E na história, um poeta, que é o Dante, ele é acompanhado pelo Virgílio, que é um poeta latino, autor da Eneida, em uma jornada pelo inferno, pelo purgatório, e depois ele vai para uma jornada para o paraíso, que já não é guiada pelo Virgílio, mas é guiada pela Beatrice, que é a mulher ideal, né? O grande amor puro e divino da vida do poeta, e que é um desses grandes estereótipos femininos da mulher angelical, pura, perfeita. Fonte de toda luz e de toda virtude. O que, inclusive, é até informação curiosa, mas enfim, um pouco uma trivia, é que essa imagem que a gente tem hoje do inferno, o inferno com fogos, o inferno com caldeiras, enxofre, o diabo com tridente, não é uma imagem bíblica, ela é uma imagem medieval criada basicamente pelo Dante, que vem basicamente da imagética da Divina Comédia. Bom, a Giovanna,
empreende mais ou menos a mesma jornada. Ela tá num purgatório, vamos dizer assim, que é onde ela vive. Ela faz uma descida para os infernos, que é geograficamente essa descida para as profundezas de Nápoles, para essas entranhas de Nápoles, acompanhada por um guia, que é a tia Vitória, que é um Virgílio curioso, mas é uma espécie de Virgílio, que acompanha ela, guia ela por esse inferno. E aí, eu acho que a Ferrante vai espelhando geografias nesse livro, né? Você tem a geografia de Nápoles, você tem uma geografia do corpo. Quando a Giovanna desce, ela também desce corporalmente. Ela sai de uma menina muito intelectualizada para alguém das partes baixas do corpo. E das partes baixas do corpo, obviamente, a gente está falando de sexo, mas não só também, né? Inclusive dos membros, né? Da caminhada, da materialidade das coisas. Então, ela desce, ela tem essa experiência, ela retorna, ela faz uma passagem pelo purgatório, que é aquela fase em que ela tá se batendo com os pais e com as novas famílias e tal. E você tem o Roberto, que é uma Beatriz, que é essa figura que, para ela, do ponto de vista da Giovanna, onde ela tá, com o olhar que ela tá dando, é a fonte de toda a virtude, toda a sabedoria, toda a luz, e que guia ela de volta para um caminho da virtude, para um caminho do bom. O que é claro que a Ferrante sendo a Ferrante, e o Roberto sendo um homem num livro da Ferrante, é claro que no final ele é um lixo. Mas até lá a Giovanna não sabe disso, e o que é mais importante é a idealização que ela faz. Não acho que um dia a Ferrante escreveu um personagem masculino sem lá pelas tantas dizer agora você vai ser um lixo. Mas tudo bem. Ele tem essa figura, ele é essa figura, e amei Chernobyl. E que leva a Giovanna de volta, então também corporalmente tira ela de uma orientação para baixo e devolve para ela a orientação intelectual. Volta ela para a cabeça, para a intelectualidade, para esse trabalho. Então ele põe essa figura de guia. E aí no final ele se retira. Ele se retira se provando não a fonte de toda a virtude que ele quer ser, porque aí no final do livro ele deixa muito clara a abertura para a Giovanna de que ele trairia a noiva se ela quisesse. Quando ele faz isso, ele perde a aura, ele perde a atração, claramente, porque a atração dele é ser essa fonte de virtude. Então, no momento que ele se torna esse homem, que é um homem da Ferrante, e que deixa essa abertura, a Giovanna se desinteressa, porque então ele já não é mais essa ponte de salvação. Mas você tem essa estrutura, né, de uma descida e de uma subida, e no final, o que a Giovanna tem, ela volta ao purgatório, ela volta ao mundo terreno, e o que ela tem é conhecimento. Ela, nesse meio, em tudo isso, ela adquiriu uma forma de conhecimento, que é esse conhecimento que a tia Vitória está falando lá no início, que é um conhecimento da vida, que é um outro conhecimento de si. Como o Dante, que termina essa jornada dizendo que agora ele tem um conhecimento do mundo e dele. E por último, acho que a última coisa que eu queria pontuar, que me parece muito interessante em termos de análise desse livro, e que eu me senti muito valorizada pela Ferrante. Falei, olha, a Ferrante está agora me dando a certeza de todas as opiniões de mesa de bar que eu já dei sobre os livros dela. Porque não teve uma conversa de mesa de bar que eu tive sobre os livros da Ferrante, que eu não estava batendo na mesa falando, não, porque o lesbianismo latente na literatura da Ferrante, e nesse livro ele não é latente, né? Ele está ali, escancarado. E eu acho que a gente pode conversar sobre isso, eu acho que é um ponto de debate muito interessante, esse sexo entre mulheres, que para Giovanna é um lugar da infância, é um lugar seguro, é um lugar de um sexo, de certa forma, não sexualizado. Virar adulta para ela significa o sexo com homens, né? Tanto para ela quanto para a Ângela significa o sexo com homens. Você ser adulta, esse sexo que tem sempre um aspecto de sujeira e violação na Ferrante. Para algumas personagens, para Helena, por exemplo, para Helena não, mas para Lila sempre vai como uma coisa complicada. Uma amiga minha tem uma interpretação meio apócrifa, ela diz que a Lila é uma grande vítima da heterossexualidade compulsória, assim, obrigaram a Lila a ser hétero, e aí não deu muito certo, o negócio dela era outro. Eu rio que é uma livre interpretação, mas eu acho que tem algum sentido. E aí você tem a figura que para mim é uma das figuras mais interessantes do livro, que eu estou procurando o nome dela porque me deu um branco, que é a irmã mais nova, a amiga mais nova, que é a Ida. A Ida, né? Isso, Ida. E que a Ida, para mim, é uma figura muito interessante, porque ela vem no final
para quebrar essa lógica, né, que a Giovanna está vivendo, de que então passar da vida para a vida adulta é sair desse ambiente de mulheres e desse sexo com mulheres para o com homens. E a Ida vem e diz, não, eu nunca vou fazer sexo com homens, eu vou ser lésbica. E ela não diz com essas palavras, mas é isso que ela está dizendo. E a Ida é uma personagem muito quieta durante todo o romance, muito silenciosa, mas que parece ter um senso de si que nenhum dos outros personagens tem. E chega no final e ela oferece para a Giovanna essa possibilidade, que é o não negociar. Eu não vou negociar com o mundo dos homens. Eu não vou negociar com tudo isso que você passou, todo esse romance se digladiando, se batendo, e descendo, subindo, e pensando o que você vai fazer. Eu recuso. Eu vou viver. E ela, além disso, acho por isso que ela é escritora. E ela, então, a escritora também como esse balanço entre o mundo da intelectualidade, porque os intelectuais todos que aparecem aqui, eles não são da literatura, você tem sempre essa visão, e eu acho que isso é uma alfinetada da Ferrante sempre nos meios acadêmicos, da literatura como algo menor, como um trabalho intelectual menor. O grande trabalho intelectual é a filosofia, é a ciência política, a literatura é menor. E aí você tem aí essa personagem que se recusa a isso, ela se recusa a se sentir menor porque o trabalho intelectual dela seja a literatura, se recusa a negociar o sexo com homens, e no final é ela que puxa a Giovanna, é ela que tá lá com ela e diz, não, a gente vai embora, e a gente vai ser indivíduo, e eu já sou um indivíduo, eu sou mais nova que você, mas eu tô aqui nesse lugar, e eu não sinto que eu preciso fazer todas essas negociações. Eu acho ela uma personagem muito interessante, e eu acho essa certa posição entre um sexo com mulheres e com homens que a Ferrante faz aqui, que dialoga com todos os outros livros dela. Eu acho que em todos os outros livros dela tem um desejo lésbico que ela tente e que é subversivo e que parte também de uma ideia de recusar esse mundo de homens que impõe regras nas protagonistas e que é violento, que o mundo das regras dos homens é sempre violento com as mulheres, com essas protagonistas principalmente. Então você tem essa tentação em vários livros da Ferrante de ficar entre mulheres. E aí, finalmente, a personagem que diz, tudo bem, eu vou fazer isso, eu posso fazer isso. Essa é uma possibilidade dada. E acho que é isso que eu teria para falar, assim, falando inicial, e a gente pode... E aí eu quero ver as perguntas de vocês. Isadora, eu tenho uma pergunta bem rápida, acho, quer dizer, antes de eu passar a palavra para as pessoas, que é que eu já ouvi falar que se especula que essa seria uma nova série. Você acha que é? Eu ouvi também, eu acho possível. Eu acho que ele é um romance que se basta em si mesmo de uma forma que a Amiga Genial não se basta, né? A Amiga Genial termina num cliffhanger. E, inclusive, porque uma das formas com as quais a Ferrante está dialogando na tetralogia é o melodrama e é a novela de folhetim. Ela está diretamente dialogando com isso. Eu tô sempre, inclusive, incentivando as pessoas a lerem e falando, não, é um novelão maravilhoso, é um novelão, várias reviravoltas, e é literariamente um novelão, é a forma que a Ferrante está trazendo também, e esse não, né, ele tem menos melodrama, ele não termina num gancho como a Amiga Genial termina. Eu acho que ele se basta em si mesmo mais. Eu acho que a Giovanna, no final desse livro, é mais um indivíduo do que a Lenô é no final da Amiga Genial. Eu acho que no final da Amiga Genial ela ainda está muito no início. Mas eu acho que tem uma continuação, né? Ele também aponta para um caminho. A gente termina com ela e a Ida indo viajar. Elas vão viajar juntas. Acho possível, mas acho que ele se basta mais. A Amiga Genial, para mim, é mais o primeiro livro de uma série. Antes ainda de passar a palavra para o pessoal, eu queria dizer que tem alguns comentários aqui no chat. A Solange Cunha escreveu que não esquece do final de Amiga Genial, em que a Lenô solta que se sentiu atraída pela Lila. Falou que adorou a exposição, Isadora. Obrigada. E a Nádia escreveu, Isadora, parabéns pela análise incrível. Li uma entrevista do Marcelo Lino, tradutor da obra, e ele coloca em dúvida que a narradora seja Giovanna. Ele diz que a autoria da narrativa está em aberto, que pode ser a narradora se remetendo à própria Ferrante, inclusive, mas que não podemos ter certeza. Na sua fala, você diz que a narradora é Giovanna no futuro. Você não teve dúvidas com relação a isso?
Não, e eu vou fazer um comentário, eu olhei aqui. Tem um certo campo interpretativo da figura da Ferrante, das personagens da Ferrante, que me incomoda um pouco, que é, por exemplo, aquele, e se a Ferrante fosse homem? E a minha resposta para isso tende a ser, se um homem fosse capaz de escrever essas coisas, o mundo não era como era. Assim, não tinha, acabou o patriarcado. Se um homem fosse capaz, não existe isso. É da experiência do feminino. Tem um campo interpretativo de duvidar muito eu queria falar da individualidade, mas não da existência dessas protagonistas, do lugar no mundo, da corporeidade deles. Eu não gosto. É particular. Mas eu acho que... E eu sei que ele é um tradutor da Ferrante, eu sei que ele é um estudioso, mas eu acho que tem uma carga de interpretação masculina para cima desses livros que perdem algo. É uma literatura da experiência do feminino e da experiência do feminino nesse mundo que a gente vive. Se o mundo fosse outro, também essa experiência era outra. Eu acho que a narradora é a Giovanna. Eu acho que é uma narrativa da subjetividade muito forte, e que a Ferrante ela faz armadilhas para você, mas não assim. Então, a Lenu ela projeta o interior da Lila, ela projeta o interior da Lila o tempo todo, mas ela não projeta o interior de nenhum outro personagem nessa história. Ela não diz o que ela acha que o Nino está sentindo, ela não diz o que ela acha que a mãe dela está sentindo, o que ela acha que qualquer outra pessoa. A Lila é a única que ela faz essa projeção, e a gente, obviamente, pode aqui interpretar a rodo, porque que a Lila é a única com qual ela tem esse embaraçamento, né? O que é meu, o que é dela. O que eu acho que a Lila estava pensando, eu projeto como verdade. Isso aí é toda a relação delas. Então, não, eu acho que as narradoras da frente têm corpo, eu acho que a Giovanna tem muito corpo. O que eu sim acho é que essa Giovanna não é a mesma Giovanna. É outra. Porque esse livro está sendo contado, a gente não sabe quantos anos no futuro. E nada é mais dissociativo do que você sair da adolescência e passar para a vida adulta, né? Você olha, todo mundo tem essa experiência de olhar quem era e ver que é outra pessoa. Eu, particularmente, por exemplo, eu trabalho com adolescentes de 14, 15 anos. E o processo de você ver eles num ano virarem completamente outra pessoa é muito radical e é muito violento. Então, eu acho que é outra Giovanna, é claro. E ela é capaz de falar de si quase como uma terceira pessoa, porque ela está tão recuada no passado. Mas não, eu não colocaria essa interpretação de que alguém, uma terceira pessoa, uma outra pessoa. Eu também não. Pessoal, eu coloquei ali no chat que vocês podem se inscrever para falar, e a Flávia também, se quiser fazer algum comentário. Eu estou pensando ainda aqui sobre essa questão, né, que a Isadora colocou, né? Enfim, fiquei entre as mulheres e essa descoberta, ou não descoberta, algum trânsito da sexualidade, eles passando, né, pela via de um outro corpo feminino, né, e depois, porque tem uma fala mesmo, assim, não sei, eu acho que da Ângela mesmo falando, né, que um momento que a Giovanna se recusa, né, a receber um beijo de Ângelo dizendo não, né, como se agora nós crescemos, né, isso é coisa, né, algo assim, de uma passagem, né. Então eu fiquei pensando se também a gente não poderia colocar esse momento de descoberta, enfim, nesse lugar da amizade, né, porque me parece, eu não li a tetralogia, vocês estão fazendo referências aí, mas eu já estou ligada nos personagens, mas enfim, e Helena Ferrante está contando muitos dramas, muitas situações, muitas descobertas, muita construção pela via também da amizade, colocando essas mulheres em confronto, enfim, em apoio, em questionamento com outras mulheres. Isso eu achei riquíssimo, né? Eu estou pensando ainda, não sei nem o que estou falando aqui, mas não tem nem que te perguntar ainda. E algo que eu acho muito lindo, porque eu sou apaixonada pela linguagem, né? E o fato dela trazer a história do dialeto, né? Sempre como essa coisa incômoda. E é pelo dialeto que eles xingam, que eles falam coisas duras, que são assim explícitos em algumas coisas, né? Eu acho incrível, eu acho isso muito bonito, assim, né? E toda essa geografia que ela utiliza, né? Do lugar
e você trouxe também essa geografia corporal, achei incrível, assim. Antes de tudo, eu quero te agradecer por essa fala. Eu tenho um monte aqui, mas eu, na verdade, não tenho nada para perguntar. Eu estou aqui pensando ainda. Vamos ver se mais alguém tem alguma coisa. Acho que sim, a Jocelaine está inscrita na sequência e depois a Fabiane. Pode abrir teu microfone, Jocelaine. Oi, boa noite. Eu sou a Jo. Peço desculpa por não abrir a câmera, estou com um problema no meu computador. Eu tenho participado das atividades aqui do Clube de Leitura, é a segunda vez que eu venho, e sempre é tão grato, é tão bom, é tão lindo ouvir pessoas falando e, enfim, também pensar um pouco mais sobre as obras dessa autora, né, que é tão cara para a literatura contemporânea. Esse livro me incomodou um pouco, né? Não só pela repetição dos temas e por algumas questões que eu percebo a Helena Ferrante como se ela tivesse, na tetralogia, arrumado o corpo de baile dela, né? Todas as personagens já estavam ali, né? Que nem Guimarães Rosa faz com os contos. E depois, aqui na Vida Mentirosa dos Adultos, é como se a última personagem que precisasse falar, fala, que é essa menina que vai passar por esse processo de se tornar, né, o processo de tornar-se a partir de alteridades outras, né, que não só as do núcleo familiar. E aí tem alguns trechos que eu marquei aqui, e eu queria falar mais dentro no campo da crítica mesmo, de inspiração psicanalítica, para a gente pensar nessa personagem, né, nesse processo de identificação, alienação, desidentificação. E eu acho muito interessante quando o que faz a Giovanna se jogar nessa jornada sobre si é uma palavra, né? É alguém que traz, o outro que traz e diz assim, você está parecendo com a sua tia. Mas o que é parecer com a minha tia, né? E aí eu penso que, né, no campo psicanalítico a gente fala muito sobre isso, o que é que deixa marca no outro, né? A partir da linguagem, o que gera o trauma, o que gera um traço minêmico. E lá na página 45, né, quando a mãe diz, vai sozinha lá para a zona industrial, ela diz, talvez naquele momento tenha se rompido algo em alguma parte do meu corpo. Talvez eu devesse situar ali o fim da infância. Certamente eu me senti como um recipiente de pequenos grãos que, de maneira imperceptível, caíram para fora de mim por uma fissura minúscula. Então, alguma coisa se rompeu e aquela personagem ela vai em busca de tentar tamponar o que foi que se rompeu. Essa é a jornada que a gente vê. Então, aqui eu queria escutar um pouco mais a Isadora, aí, que fez uma crítica incrível e maravilhosa, como é que ela vê o processo de subjetivação dessa personagem no tornar-se a partir do outro, né? São os outros que me dizem antes que eu me diga. Então, de repente, ela vai em busca do dizer-se. Eu quero me dizer, eu quero dizer quem eu sou, né? Porém, para chegar nesse dizer-se, ela vai por um labirinto, né? E fazendo um exercício de arqueologia sobre si mesma e sobre o que está no entorno dela. Eu acho que isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque a gente já viu outras filhas e outras mães, mas um romance em que a filha esteja tão próxima, né, do nosso ouvido, eu acho que esse é o mais tocante, assim, né, da Helena Ferrante. E a ideia de que se para viver uma vida adulta precisa se aprender a mentir, né? O que é a mentira na constituição do adulto, né? Eu queria te ouvir um pouco mais e agradeço a sua explanação, que foi belíssima. Obrigada. Obrigada a você, obrigada pela pergunta. Eu vou até ligar um pouco essa resposta para o comentário da Flávia. A primeira vez que eu li a Ferrante, eu tive a sensação de que eu estava em contato com uma coisa revolucionária. E porque ela estava me dando, eu comecei pela tetralogia, porque eu estava lendo duas coisas que eu nunca tinha lido antes, que é a história de uma mulher comum, normal. A Lenu é inteligente, é carismática, é uma narradora absurda, mas ela é uma mulher normal. Ela não faz grandes feitos, ela escreve os livros dela, mas ela tem um monte de relacionamento que dá errado, como qualquer uma. Ela cai, apaixonada pelo Nino, como qualquer uma cairia na idade dela, e por aí vai. Ela é normal, ela é comum. E eu acho que esse é um luxo que protagonistas femininas nunca tiveram. Homens, sim, homens podem ser comuns na literatura, homens podem ser comuns no que eles quiserem, e eles têm as histórias deles contadas. As mulheres, as personagens femininas são sempre extraordinárias. Você lê Orgulho e Preconceito, e olha que a Jane Austen é uma grande narradora, né, de mulheres e do cotidiano, mas você lê Orgulho e Preconceito, que é o grande romance dela,
E a Elizabeth Bennet, a protagonista, ela é extraordinária. Ela é um ponto totalmente fora da curva daquela sociedade apresentada. Então, mesmo Jane Eyre, você tem sempre essas mulheres que são fora, que não são uma mulher comum. E a Lenu e a Lila são mulheres comuns. A Lila, ela é extraordinária pelos olhos da Helena, mas ela é uma narradora pouco confiável. No final, ela é mais comum do que esse furacão, né? Que a Helena gosta de pensar que ela é. E, então, eu acho que é muito... Quando eu li, foi muito revolucionário isso. Eu tô com um livro de mulheres normais. Eu tô lendo sobre a subjetividade de mulheres normais. E o que é a segunda coisa revolucionária é que nesse realismo e nessa captura de uma experiência feminina, ela dá devida importância para as amizades femininas, principalmente as amizades desse período formativo. Que eu acho que é muito onde a gente se constitui quando criança, nessa relação, nessa competição, nessa coisa tão grudada. Meninas tendem a ter essas amizades assim de vida ou morte, e a Ferrante pega isso e ela dá a importância real disso na Constituição. Os homens, os relacionamentos amorosos, eles vão passar, mas eles são raramente a espinha dorsal dessas personagens, né? Em geral, a primeira autoridade, a autoridade mais importante delas é na outra, é a amiga, é uma outra mulher. E aí, eu acho, então, essa estado na antologia, eu acho que isso é muito revolucionário da Ferrante, esse olhar para essa subjetividade e dar esse direito ao individualismo para personagens femininas. Elas são indivíduos. Eu concordo, eu acho que a Giovanna ela tem uma fissura muito no início, né? E ela vai atrás. Eu tenho dúvidas se eu diria que ela tenta tampar, porque eu tenho a impressão que ela tenta justamente ela tenta mergulhar nessa fratura, tipo, algo quebrou e ela vai naquela quebra, ela mergulha naquilo, ela tem algo de masoquista nela, né, em algum sentido. Mas o que eu acho, e eu acho curioso e significativo, isso tudo começa com dois aspectos que você levantou, que é o que dizem dela, é o que é dado a ela, e é um comentário sobre a aparência. E eu acho que se a gente está falando de uma autora que está pensando a experiência feminina e esse processo de construção de um indivíduo, de uma subjetividade de mulheres no mundo em que a gente vive, esses dois aspectos são fundamentais, que é o que dizem de mim. A grande experiência do feminino é o que dizem de mim, é o papel que te coloca, é ser olhada, é ser objeto. E a Giovanna, então, você vai ter toda uma experiência literária a partir do lugar de objeto. A Giovanna, ela é um objeto para todo mundo, e todas essas mulheres são objetos para todo mundo. E a Ferrante faz uma análise disso, ela diz que isso é importante. E a segunda questão da aparência. O que pira a Giovanna, que faz ela sair em parafuso, é um comentário de que ela é feia. E eu acho que tem aspectos aí. É claro que não é uma feiura só do corpo, é claro que é uma feiura moral, o que está sendo dito aqui. É uma feiura moral a que o pai dá para a tia Vitória. É uma feiura moral o que a Giovanna reconhece nela, quando ela ouve você é igual a tia Vitória. Mas eu não gostaria de tirar o aspecto da aparência também. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que principalmente quando a gente fala de uma adolescente, de mulheres adolescentes, a aparência é tão fundamental e tão desorganizadora. Você acha que todo mundo consegue lembrar de ser adolescente, se desorganizar completamente e perder totalmente o seu lugar no mundo e essa crença de um lugar no mundo, porque se acha feia, porque se imagina feia. Então eu acho que esses dois e eu acho que é da adolescente também essa associação da feiura física e da feiura moral. Eu acho que isso também eu acho é do feminino, acompanha o feminino para sempre. Essa obsessão, né? De se a gente for bonita, se você for bonita, você é uma boa mulher. Eu acho que isso não escapa e a Ferrante está olhando um pouco por aí. Não sei se respondi. A Fabiane quer abrir o microfone? Estou ouvindo vocês, eu vou fechar uma porta. Então, a minha pergunta, né, acho que a minha questão é muito específica desse livro mesmo, né, da Vida Mentirosa. Foi o primeiro livro que eu li dela, gostei muito. E o que mais me chamou a atenção, quer dizer, o que mais, né? Uma das coisas que me chamou a atenção desse livro é a pulseira que a Giovanna ganha da amante do pai, né? Quando descobre ali que o pai tem amante.
e o valor que ela dá para essa pulseira, né? A pulseira vai percorrendo quase que o livro inteiro. E aí a pulseira vai para ela, vai para outra, e tem um significado ali, tem uma coisa do feminino. Às vezes ela usa para provocar também, né? Ela bota a pulseira para provocar, ela bota para se sentir bonita. E aí, mais para o final, ela vai conhecendo a história da pulseira e parece que essa pulseira vai perdendo um pouco esse valor, né? Como se fosse uma coisa simbólica. E eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Claro, eu não mencionei a pulseira, eu acho que a pulseira ela é essencial, né? Ela é quase um talismã nesse livro, já é um totem no início desse livro, e ela vai perdendo essa aura. Eu acho que a pulseira, ela vai acumulando todas as mentiras, né? Porque é quase, alguém falou em arqueologia, descobrir de onde a pulseira veio, quem realmente era a dona inicial dessa pulseira, requer uma arqueologia. Ela é quase aquele objeto, um ídolo que você escava, um templo grego, e aí você tem que entender o que é aquilo, o que aquilo significa. Eu tenho a impressão que a Giovanna tem uma relação com essa pulseira que é quase isso. Eu escavei esse negócio num templo, eu sei que é importante, eu sei que é significativo, mas eu não sei por quê. E ela vai nessa tentativa de descobrir. E essa pulseira vai pegando vai se tornando um símbolo do feminino também, né? E das diferentes posições que as diferentes mulheres ocupam nessa história. Elas são quase sempre um símbolo da relação entre relações amorosas entre mulheres e homens, né? Quase todas as histórias em que elas são passadas desse jeito. É uma pulseira com uma flor, que é historicamente, classicamente, né, em termos de clichê, um símbolo vaginal, se a gente pensar, e ela vai, e uma pulseira curiosa que, né, a gente não sabe bem como ela é, mas a gente pode imaginar ela seja feita por elos, né, pulseiras são as correntes, então você tem esse acúmulo, mas eu acho que ela tem muitos significados, ela vai ganhando muitos significados. Mas acho que a relação da Giovanna com a pulseira também fala muito da passagem de uma infância para uma vida adulta, porque quando a gente é criança, a gente tem muito mais tendência a ter objetos mágicos, a encantar objetos ou a decantar significados neles, e a criança tem aquela coisa, né, uma coisa quebra, e aí a mãe fala, eu te compro uma igual, e a criança diz, mas não vai ser a mesma, porque tem uma relação da experiência daquele objeto que a gente, quando cresce e fica adulto, em geral perde. Se você quebrou uma coisa que você gosta, exceto em casos específicos, tal, você compra outra e fica bem, do jeito que uma criança não fica, por um brinquedo que às vezes não tem uma história extraordinária. E aí, conforme esse objeto, que para a Giovanna é tão mítico, tem tantas camadas, vai se desencantando, também essa passagem dessa materialidade para uma vida adulta. Eu acho que a pulseira é um elemento, né, na história, eu até nem coloquei na primeira fala, eu deixei para ela aparecer, porque eu acho que tem tanta coisa nessa pulseira, ela significa tantas coisas dentro da história, e justamente ela vai significando coisas diferentes para personagens diferentes, e a Giovanna termina a passagem dela dizendo, quer saber, eu não me importo. Eu cansei dessa arqueologia, eu cansei de tentar entender qual é a dessa pulseira e eu vou seguir em frente. E aí ela segue. E ela quase que transmite, né, também, se a gente for pensar, uma transmissão de geração em geração, que é enigmática e muito complexa. Ninguém consegue dizer muito sobre essa pulseira, né? Exato. E passa por tantos pulsos femininos ali, né? Enfim, que inclusive esbarra em outras mulheres fora dessa família, né? Assim, se a gente for pensar. Sim. Né, nesse desvio que aconteceu, né, da passagem da tia para a sobrinha, né, houve esse desvio para a amante do pai. Amante do pai. Muito interessante essa ideia da pulseira. A Val Silva está agradecendo aí a sua leitura generosa, a leitura marxista. Ela está falando que amou a leitura marxista e chamou a conversa de generosa. Eu também achei, tanto assim que eu fico com vontade de fazer umas perguntas assim. Mas enfim, eu vou. A Rosana está dizendo que quer fazer uma pergunta, então eu vou abrir espaço para quem está se inscrevendo mesmo. Antes de você abrir o microfone, Rosana, só queria comentar assim que a Kelly escreveu que é através da pulseira que as máscaras caem, e a Fabiana Martini escreveu sobre a pulseira
que ela pensou que a pulseira tem um valor que os homens atribuem a ela, o pai, Enzo, Roberto. Achei importante o que simboliza ela abandonar a pulseira. Rosana, você quer abrir seu microfone? Ai, desculpa, Isadora. Não, eu ia comentar só essa fala da Fabiana, que eu acho bem interessante essa ideia de que a pulseira tem um valor que os homens atribuem, porque também é o valor que os homens atribuem às mulheres, né? Todas essas mulheres estão se dando valor, ou estão se dando lugar que os homens estão dando para elas. E quando a Joana recusa, ela também recusa ser colocada por todos esses homens dessa história. Acho que é uma leitura bem interessante. Desculpa. Beleza, Rosana, pode abrir seu microfone. Eu sumi, me desculpem, a minha internet está terrível, faz uns 2 dias. Bom, enfim, eu queria... Bom, primeiro, Isadora, super bacana, tudo que você falou foi muito, muito bacana. E a história da Giovanna ter sido chamada de feia, desde o início do livro até o final, eu fiquei pensando o seguinte: se tivesse sido a mãe que tivesse chamado ela de feia e não o pai, né? Ela foi chamada de feia pelo pai. Teria aí uma diferença. Eu não sou psicanalista, tá? Eu sou leiga. Mas eu fiquei muito pensando nisso, né? Porque a vivência das mães, das filhas, essas mulheres da Ferrante são extremamente ricas, tudo é muito rico que vem delas, né? E aí eu fiquei pensando isso, se tivesse sido a mãe a chamá-la de feia, né? E qual foi o peso do pai ter feito esse comentário? Eu acho esse um livro muito curioso da Ferrante, em que a relação mais fundamental para a Giovanna é o pai e não a mãe. As personagens da Ferrante têm essas relações com as mães, que raramente são boas relações, mas que são, né, formativas de uma forma muito, muito intensa. Nesse sentido, a Giovanna me lembra a Lila. A Lila também é alguém que a relação mais organizadora, mais fundamental é com o pai e não com a mãe. Eu acho que essa mãe já... É difícil a gente pensar, né, o que seria diferente, porque é claro que a gente não está falando de pessoas de verdade, a gente está falando de uma história. E a Ferrante escolhe contar essa história de que ela ouviu do pai. Eu acho, dado os personagens como são e as conjecturas como a gente pode fazer dos personagens, que nesse livro, essa mãe, chamar essa filha de feia impacta menos, desorganiza menos. Porque ela já tem uma resistência maior à mãe, ela já entende desde muito no início do livro que a mãe tem um lugar que ela vai identificar mais para frente como fraca, que nesse início ela não tem essa palavra ainda, mas eu acho que ela já desde o início tem o pai como esse rei da casa e a mãe como submissa. Não só como submissa, mas alguém que não reorganiza depois que o pai sai. Eu acho que o que pega para ela no rompimento com a mãe é justamente que depois que o pai vai embora, a mãe não consegue reorganizar, e é onde ela meio que lá muito cedo diz, bom, essa mãe não me interessa, e gruda na tia Vitória como uma figura feminina, porque lhe parece nesse momento que representa todas as coisas que a mãe não representa. A tia Vitória é forte, a tia Vitória manda em todo mundo, a tia Vitória é o que o pai dela é no núcleo social, no núcleo familiar dela, né? A grande organizadora. Eu acho, a Ferrante conta muitas histórias sobre mães e filhas, mas eu acho que é mais fácil para todas as protagonistas da Ferrante ignorarem, em traços, o que as mães dizem. A Helena, né, da tetralogia, por exemplo, que é muito assombrada pela mãe, ela não quer ser igual à mãe. Mas a mãe fala coisas para ela, a mãe fala coisas horríveis para ela. Que a Helena, às vezes, fala, bom, é quando a Lila fala uma coisa horrível para ela que pega. Então, é por isso que eu acho que a Ferrante é uma escritora muito de mães e filhas, né, e muito da maternidade, mas, ao mesmo tempo, ela desacraliza, uma grande desacralizadora da maternidade, e um dos momentos das formas pelas quais ela faz isso é que as mães delas não são, as mães na Ferrante não são santas, nenhuma delas, mas também que as filhas conferem menos importância às mães do que a cultura tende a dar. A cultura tende a colocar sempre as mães como essa grande relação, e boa parte das filhas da Ferrante são distantes das mães de alguma maneira, e claro, óbvio que as mães têm um peso, mas elas têm outras relações mais formadoras. Uma mãe incômoda eu acho que é uma exceção. Uma mãe incômoda, você tem essa mãe que é
maior que a vida, maior que tudo e que é diferente, mas muitas delas, e a Giovanna é uma delas, se descola da mãe muito fácil, muito mais fácil do que, né, o senso comum diria para essas protagonistas. É interessante você falar isso sobre parece que as filhas não ligam muito para as mães, porque uma coisa que quando eu estava lendo o último livro da tetralogia, acho que é no último, no penúltimo, agora eu não me lembro, que me chamou a atenção, foi que quando a Lila e a Lenu têm as filhas juntas, né, na mesma época, elas dão o nome das mães delas para essas meninas, né? E eu fiquei pensando assim, que engraçado, né? Porque não parece assim que essas mulheres eram tão importantes para elas a ponto delas darem o nome. É que acho que eu acho que isso é uma questão, né, na tetralogia, porque é um costume italiano que se homenageia as mães. E a Helena não dá para as duas primeiras filhas, ela não dá o nome da mãe. E essa é uma questão, e a mãe fica muito ferida. E é toda uma questão, e não só ela não dá para as duas primeiras o nome da mãe, ela dá o nome da sogra. E é uma ofensa. Ela tem as duas filhas e a primeira tem o nome da sogra, e a mãe ficou ofendidíssima. Aí tem a segunda, e a mãe tem um momento, bom, agora é minha vez, e ela dá um nome que não homenageia ninguém para a segunda filha. E aí no final, eu acho que é um... E ela dá o nome da terceira filha para Helena. Eu acho que é uma passagem importante. Eu acho que é um momento que ela volta para Nápoles, ela volta para uma série de coisas. É a filha dela com o Nino. Então, é uma volta, e aí ela meio que se conforma em ter ficado igual à mãe, em certo sentido. Mas, por exemplo, no final do livro, quando essas filhas voltam, elas também não se importam muito com a Helena. E ela reconhece isso, e fala, eu tenho essas filhas que escolheram ir morar com o pai, essa terceira filha que escolheu morar em Paris, e elas voltam no Natal na minha casa, mas eu não sou assim, nossa, o sol da vida delas. E tudo bem. A Helena já muito madura e etc. diz pra gente que tudo bem. Pode estar mentindo, elas sempre podem estar mentindo, mas ela diz tudo bem. Mas eu acho que no final, você tem essas filhas que foram embora e que escolheram morar com o pai, por exemplo. E tem um abandono, né? Você tem muitas mães que abandonam e filhas que, em vez de ficar para todos sempre remoendo esse abandono, na frente elas abandonam também. Elas falam, bom, tá bom, você não me quer, então eu vou viver minha vida, tchau. Eu vou me apegar a outros afetos. Uhum. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, eu estou aguardando, se mais alguém quiser falar, fiquem à vontade, só colocar aqui no chat o nome de vocês para eu falar. Quando você estava falando sobre a coisa da feia, né, que acho que tinha a ver com a pergunta da Rosana, eu fui ao banheiro rapidinho, não ouvi a pergunta, mas foi o que eu entendi. Aí a Juliana comentou, né, que algo que você também estava falando quando eu voltei, que ela não foi chamada de feia, ela ouviu assim, né, o pai falou que ela estava ficando parecida com a tia, ela ouviu desse jeito, a Juliana disse aqui. E o que eu queria perguntar, na verdade, não tem a ver com essa toada, mas tem a ver com um comentário que também surgiu aí depois que o livro foi lançado, que tem a ver com uma crítica, assim, de chamar a vida mentirosa dos adultos de pastiche, acho que foi a expressão, assim, usada, uma espécie de, assim, não é boa, essa não é tão boa, ou talvez um arremedo do que do que foram os outros livros, né? E aí eu queria saber o que você acha disso. E a outra coisa é que eu acho que eu estava lendo o livro da Fabiane Serques sobre a Ferrante, né? Uhum. E aí no final tem comentários de várias pessoas sobre, né? E uma dessas pessoas, acho que é o Daniel Galera, mas eu não tenho certeza. Ele escreve alguma coisa sobre a Ferrante ser o nosso, no sentido masculino, Nausgarden. E assim, eu não li o Minha Luta do Nausgarden, tem aqui na minha casa, assim, eu não li de preguiça, porque olha aqueles livrão, assim, já meu marido já me falou que são descrições imensas, e aí me dá uma certa preguiça, mas eu queria saber se você leu e o que você diria dessa frase, assim, de eles serem um representante deles. Eu tenho várias coisas a dizer sobre a comparação com a Ferrante e o Knausgård.
começar com a questão, com a primeira, né, do livro Não Ser Tão Bom. Inclusive, eu queria, tem até uma referência, que foi até a Fabi que me apontou pela primeira vez, que essa filha que é chamada de feia é uma referência a Madame Bovary, que no Madame Bovary você tem esse momento, quando a filha nasce, a Emma fala, mas como é feia essa menina. E você tem uma recusa. Eu acho que a tetralogia é a obra-prima da Ferrante. Eu acho difícil, não consigo ver ela escrevendo uma obra, e não só em termos de qualidade, mas em termos de impacto cultural, uma obra que você possa dizer a literatura depois disso é outra coisa, e é outra coisa. Depois da tetralogia, eu não acho que ela vai conseguir fazer isso de novo, e acho que tudo bem. Acho muito difícil você fazer isso 2 vezes, mas eu acho que é um livro, eu discordo, assim, violentamente que seja um pastiche ou que não seja um bom livro. Acho que é um livro fascinante, muito sofisticado, muito elaborado, de uma escritora muito consciente dos próprios temas. Eu acho que ele é um livro de maturidade, de um jeito que os outros livros da Ferrante não são. Acho que é um livro de uma maturidade da artista, de uma forma que os outros não são. Eu acho que você tem uma perda. Eu acho que alguns artistas só ganham conforme eles amadurecem. E alguns, quando eles entram nessa maturidade da produção, você tem uma fúria que se perde, né? De uma primeira produção, de uma produção juvenil. Acho que a Ferrante é um pouco uma dessas. Eu acho que tem uma faísca que ela perde e que é natural, porque agora ela é uma escritora, talvez a escritora mais famosa do mundo. Ela já contou uma trajetória, ela já fez um livro imenso que parece ter sido escrito, a tetralogia parece ter sido escrita, assim, são 1000 páginas, parece que ela sentou e cuspiu, né? Parece ter sido escrita num arroubo. Acho que ela perde um pouco disso, acho que é natural, acho que alguns autores perdem mesmo, mas não, eu acho que é um livro sofisticadíssimo, acho que é um livro muito bom, e eu acho que essa maturidade é um livro com mais retrospecto e com mais reflexão do que a tetralogia. Eu sei que a tetralogia também é contada por uma protagonista que está lá na frente da vida dela, mas uma protagonista que talvez por temperamento é mais impulsiva e julga mais rápido e é menos autorreflexiva. A Helena é muito pouco autorreflexiva, ela faz muito pouca autocrítica. Ela passa por muito crítica, porque ela está o tempo todo duvidando dela mesma, mas ela não para muito para refletir sobre si mesma. Assim, ela é curiosa nesse sentido, e eu acho que a Giovanna não, ela é o contrário, ela é muito autorreflexiva, menos autocrítica do que a Helena, mas mais esmiuçando. Alguém falou que ela vai numa arqueologia dela mesma, num mergulho no ser. Eu concordo, eu acho que ela faz tudo isso do jeito que outras protagonistas da Ferrante não fazem. Então, me parece um livro de maturidade, mas eu acho que não, eu acho que ele é um livro muito, muito bom. Sobre o Knausgaard, eles surgiram na cena literária muito ao mesmo tempo, né? Explodiram juntos, foram fenômenos literários parecidos, autores vindo do que a gente chama de ficção literária dentro do mercado, que é essa literatura mais elaborada, menos comercial, e tiveram um sucesso comercial inesperado. E, claro, eles têm uma semelhança temática, que são 2 literaturas de uma intimidade radical, 2 literaturas do cotidiano, de uma radicalidade do cotidiano. Eu li todos os livros do Knausgaard até agora, estou me preparando para a maratona que vai ser ler o último, que são 1000 páginas, em janeiro. Gosto muito, acho que ele é um escritor, assim, excepcional e absurdo quando você lê o quão trivial e cotidiano é aquilo que ele está te contando. E o quanto ele consegue te prender é magia. Eu lembro de estar lendo o segundo livro dele, tem mais ou menos umas 70 páginas, que é uma festinha infantil. E lá pelas tantas eu parei, eu baixei o livro e falei, eu não acredito que eu tô tão envolvida na narração de uma festinha infantil. Tipo, não é possível, sabe? É a coisa mais banal do mundo e eu tô aqui muito envolvida. Então, assim, ele é um escritor extraordinário, acho que isso precisa ser dito. Dito isso, se o Knausgaard não fosse um homem branco, heterossexual e escandinavo, dificilmente teria sido prestada tanta atenção na narrativa de como dele levando criança tipo, no carrinho para brincar no jardim. Então, assim, a trivialidade do que ele está contando só é novidade e só é digna de olhar porque ele é um homem branco heterossexual europeu.
E aí ganha até áreas de, nossa senhora, olha esse homem sueco que leva as crianças, ele é norueguês, enfim, na Suécia. Olha esse homem escandinavo, desconstruído, que leva as crianças para brincar e que fica em casa enquanto a mulher trabalha. Ele ganhou um ar de exotismo porque ele estava fazendo o que mulheres fazem desde sempre. Então, assim, ele estava, porque é uma narrativa do doméstico contada por um homem, que é um escritor extraordinário, eu não retiro isso dele, mas eu acho que se ele fosse o mesmo escritor extraordinário que ele com uma narrativa tão do doméstico e tão do trivial, e esse projeto de autobiografia radical, e ele fosse uma mulher, teria sido chamado de banal, teria sido chamado de fútil, teria sido chamado de egocêntrico, o que ele foi, mas de um jeito bom, porque o homem ele é sempre um gênio egocêntrico, né? A mulher ela é egocêntrica de um jeito fútil. Então, assim, eu acho que tem muitas camadas dos estereótipos de gênero que permitem que o Knausgaard seja lido como o grande escritor que ele é, que se ele fosse uma mulher, isso não seria verdade. Então, eu acho que as comparações são válidas, eu acho que tem muita comparação a ser feita, eu acho que tem uma proximidade muito grande dessa intimidade radical, mas eu acho que o projeto da Ferrante é político de um jeito que o do Knausgaard nunca poderia ser, porque eu acho que o da Ferrante é justamente um projeto deliberado, irracional e escolhido de lançar luz a uma experiência feminina para a qual a literatura não deu espaço. A gente sabe que a Ferrante é uma feminista, a gente sabe que ela pensa nessas coisas, a gente sabe que ela leu Simone de Beauvoir, a gente sabe de tudo isso. Então, eu acho que tem um projeto político deliberado na literatura da Ferrante, tem uma escolha de ressignificar estereótipos femininos, de dialogar com... bater uma porta fake. De dialogar com tradições literárias anteriores que tinham um aspecto patriarcal e misógino. Oi, você concorda? E que é escolhido, que a política está fazendo um ponto político. Enquanto o Knausgaard, é óbvio que ele é político, mas por ele ser quem ele está no lugar do mundo que ele está, ele pode se dar ao luxo de fazer uma literatura que não é declaradamente política, que é só a narração da vida dele. Óbvio, nada é mais político do que você ser um homem que conta a história da sua vida e todo mundo para ouvir. Mas ele pode se dar ao luxo de não fazer essa escolha. Então, acho que existe um objetivo é uma palavra ruim sempre, né, para um projeto literário, porque não é isso, mas eu acho que existe um motor ideológico que é muito diferente nos dois casos. Legal, fiquei com vontade agora de ler. Mas Alguém mais gostaria de... Pode falar. Não, eu ia dizer que é uma experiência interessante. O primeiro é maravilhoso, o primeiro é muito bom. Você pode ler o primeiro e falar, ok, não preciso dos outros. Muita gente fez isso. E acho que dá para fazer. Eu acho que é do primeiro um trechinho que eu li, que ele fala sobre o fato de que a gente deveria ganhar vários nomes no decorrer da vida e tal. E eu achei isso muito, muito bonito, assim, o que ele fala ali. Flávia, quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? O comentário que eu quero dizer que a gente sai de cada encontro, Isadora, com uma lista de livros, assim, né? Eu já estou com o Franco Malha para ler, agora vocês já vieram com mais, e é isso, assim, né? Eu acho que isso é maravilhoso, né? O clube de leitura, ele só aumenta o desejo de continuar lendo, enfim, e continuar conversando sobre livros, né? Imagina a gente aqui numa sexta-feira, gente, fim de semestre, dureza, né? Até agora, enfim. Bom, eu, na verdade, assim, eu não sei o que a Ângela imagina, se a gente já pode, se ninguém mais tiver alguma questão, você já pode ir encaminhando para encerrar, né? O que você acha, Ângela? Eu acho que sim, eu tive que sair rapidinho por causa da Agnes, mas não teve mais nenhuma inscrição, então acho que a gente pode encerrar. O que você acha, Isadora? Eu acho que sim, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta ou comentário. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Foi bastante coisa desse livro. Não, a lista de leitura infinita é a história da minha vida. Tem sempre mais livros na minha casa que eu dou conta, um Google Docs com mais livros que um dia eu vou conseguir comprar. A gente vai seguindo. Mas, assim, eu quero encerrar, então, agradecendo. É a vida, gente, é a vida. Bom, quero te agradecer mais uma vez, Isadora, por ter, né, aceitado, topado, né, estar aqui com a gente. Um momento muito importante, porque a gente está aqui no nosso último encontro de semestre, né, e ainda debatendo um livro que acabou de ser lançado, né, então
Bom, uma alegria tanto. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Obrigada também, Ângela, pela parceria, né? E aí Obrigada a você, Flávia. No semestre que vem a gente vai dando notícias. E assim, nas nossas redes a gente vai falando sobre isso, né? Vamos ver o que vai acontecer em relação a essa atividade do Clube de Leitura, mas eu fiquei muito feliz com a tua participação, Isadora. E só o pessoal, enfim, está aqui falando no chat, né, o quanto que gostou, e eu também gostei muito. E, enfim, vamos torcer aí para que a gente continue aqui no Clube de Leitura, né? A gente já discutiu tanta coisa bacana e, enfim, tem muita coisa ainda para fazer. Muito obrigada mesmo, e obrigada a todas vocês que estão aqui hoje também. Obrigada um abraço. pelo convite, foi um prazer. Sempre um prazer discutir livros com qualquer um, mas foi praticamente muito legal. Muito obrigada, gente. Boa noite, gente. Sempre bem-vinda aqui, Isadora. Obrigada. Eu vou ficar de olho no que vocês vão fazer. Tchau, gente. Podem ligar os microfones aí. Ângela, você tem que encerrar, né, a gravação antes. Do Bergman. Tchau, gente. Tchau, gente. Como, Isadora? Oi. Não, que eu vi alguém, tem um comentário no chat que eu escrevi sobre o Bergman. Meu mestrado foi sobre o Bergman, deve estar em algum lugar da internet. Já nem sei mais. Deve estar no banco de dados da universidade onde você fez, né? Na PUC São Paulo. Bom, gente, então eu vou encerrar aqui a reunião, tá bem? Obrigada pela participação. Tchau, beijo. Bom fim de semana. Beijo.